Ela e a minha escrita. A história é outra das áreas que me desperta uma curiosidade muito especial. Desde as primeiras aulas enquanto disciplina, até aos romances e filmes de época, passando pelos documentários no papel ou na TV, devoro tudo o que se relaciona com o tempo passado. Como não podia deixar de ser, a história do lugar onde vivo, onde estão as minhas origens, no fundo a minha história, não me podia passar despercebida. Há muito tempo que leio e vejo notícias e documentários sobre a história e as lendas da cidade e do concelho. Dou como exemplos um livro do historiador natural de Pinhel, Dr. Elídio Marta, um documentário sobre a cidade do professor José Hermano Saraiva. Ainda em criança, quando fui estudar para a escola preparatória de Pinhel, fazia visitas frequentes ao castelo, à casa grande, aos solares, ao convento. Tudo aquilo me impressionava. Fontes do meu saber. O universo. Tudo o que existe é fonte de saber. Até mesmo o que existe apenas no nosso imaginário. Para mim, como para qualquer outra pessoa, todos os objetos, todas as formas de vida, todas as pessoas são fontes de saber, desde que a nossa mente tenha predisposição para tal. Em relação às pessoas, por exemplo, subscrevo o que já havia referido por um pensador que de momento não me recordo quem. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. O real e o fantástico. Duas dimensões impossíveis de separar. Cada uma dissolve-se na outra, causando-nos a sensação que nenhuma delas existe ou que não existe uma sem a outra. São como que uma imagem na qual um objeto só se vê quando um outro serve de fundo, e vice-versa. O policial. Posso dizer que até hoje, por poucos livros que tenha lido, não houve um único romance de ficção que me envolvesse daquela forma arrebatadora que nos prenda à leitura, que não fosse aquele criado tendo por base a investigação criminal. Motivos de inspiração no meu romance. É um aspecto no qual não me vou alongar porque penso que iria ter que repetir grande parte do que disse anteriormente. Penso que uma simples frase é suficiente para se perceber a fonte da minha inspiração. Este romance nasce de uma conjugação de interesses, paixões, gostos e prazeres pela história, pelas lendas, pelo fantástico, pelo policial e pela condição humana. Por que insistir no anticristo? Penso que a palavra anticristo tem um significado imperioso neste livro em concreto. No argumento há imensas sugestões, algumas delas talvez até quase imperceptíveis. Dessas sugestões, uma das que tentei transmitir mais vincadamente foi a transição do mal como entidade transcendental e sobrenatural para o mal como entidade física, mundana e real. Anticristo, por definição, é a encarnação do mal sobrenatural num ser humano real. E por isso penso que a própria palavra, só por si, simboliza ou pode simbolizar de certa forma a trama, na personagem do Ângelo. O próprio título, O Testamento do Anticristo, pode ser interpretado de várias formas pelo leitor, que vão desde a simples sugestão de ser a designação que o autor dá ao livro da Casa do Diabo, ou à própria cripta, ao conjunto de acontecimentos narrados, etc. Método para escrever. O método que uso para escrever é muito simples. Começo a criar um argumento através de um texto contínuo com uma linguagem totalmente descuidada. No fundo, começo com uma simples ideia. A seguir passo a desenvolver a história dividindo-a por partes, acrescentando acontecimentos para lhe dar coerência e, por fim, inicio a investigação, para esta ganhar coerência espacial e temporal. Só a partir daqui começo a escrever. Finalmente, com uma linguagem agradável para o leitor, dentro das minhas limitações, que são algumas. Normalmente reparo que a minha escrita é influenciada pelos últimos livros que li, que acho que é normal. Personagens. Em quase todas elas se refletem duas das dimensões comentadas num dos temas anteriores, que, em última análise, são uma só, o real
e o fantástico. No fundo, cada uma delas é o reflexo da multiplicidade de características inerentes à condição humana, que eu reconheço tanto em pessoas reais como em personagens de outras histórias de ficção. Como quero que se entenda o meu romance? De duas formas, e vou referir apenas a alguns aspectos que penso que representam muito bem cada uma delas. Quero que esta obra se entenda como um objeto de entretenimento, relaxamento, prazer, diversão. Quero que esta obra estimule a reflexão acerca do real, o fantástico, a condição humana, a frágil barreira que separa o bem do mal. Que expectativas tenho na publicação do Testamento do Anticristo? O meu desejo e o meu sonho é apenas e só ver o livro publicado. Publicar o livro com o meu nome foi uma coisa que nunca imaginei nem nos meus sonhos mais caricatos. Em termos de aceitação comercial, simplesmente não tenho expectativas, nem boas nem más, até porque não conheço o meio e não tenho quaisquer noção dos números. O meu desejo é que seja um grande sucesso comercial, traduzido para várias línguas e por fim adaptado ao cinema, mas é só um desejo. No que diz respeito à ideia que as pessoas que lerem o livro vão formar a meu respeito, aceito qualquer opinião, desde que seja sincera e que respeite a minha dignidade. A arte, em particular a literatura, tem a nobre função de provocar nas pessoas sentimentos, sensações e emoções que as conduzam àquilo que eu considero o verdadeiro sentido da vida, a felicidade. Por isso a mensagem que tenho para transmitir às pessoas aqui presentes resume-se apenas a duas palavras, mas com muito significado. Sejam felizes.